gente! Tá começando o Pássaro Poesia, meus amigos! O Pássaro Poesia Literatura de Roraima, que é esse projeto de extensão da Universidade Federal de Roraima, que visa falar da literatura, da nossa literatura, dos nossos escritores, da nossa produção em conto, poesia, romance, dramaturgia. É isso, Pássaro, esse voo gostoso. Então eu te convido, vem comigo nesse voo. Meu nome é Francisco Alves, sou mais conhecido como Chesco Alves aí nas redes sociais. É isso, vem comigo, tá começando o Pássaro Poesia. Se abriu, linha fina do meu jandiar, carne seca, chibé no ar, tiquitaia, caxita, pereba, tiquitaia, caxita, pereba. queridos, o Pássaro Poesia é esse projeto de extensão cadastrado na PRAE, ali da nossa universidade, na Pró-Reitoria de Extensão, e ele procura falar de forma leve, né, da nossa literatura, da literatura que é produzida aqui em Roraima por tantos trabalhadores da palavra. E essa é a última edição de 2021. Esse ano que nós falamos de tanta coisa, literatura feminina, literatura negra, literatura de resistência, literatura erótica, né? Nós falamos também aqui que há uma produção em Roraima, então assim, foi um ano muito frutuoso nesse aspecto. E hoje nós vamos falar de literatura de cordel, contos indígenas, né? E vamos apresentar aqui, vou falar um pouquinho para vocês do Ivo Solon, meus amigos. O Ivo Solon, esse autor, esse escritor, esse artista aí, que produz uma literatura de cordel que louva, né? Uma literatura de cordel que engrandece as lendas indígenas. Estou aqui com o Canaimé, literatura de cordel, literatura indígena de Roraima. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, né? O velho índio e a cobra grande. Vou mostrar para você. E o homem que casou com a mãe da lua. Isso aí, meus amigos. E aí eu começo sempre o Pássaro Poesia agradecendo, parabenizando, né? Parabenizando. Ivo, eu quero te parabenizar por essa produção, por você aí criar todas essas narrativas, né, que louvam a tua ancestralidade, louvam quem você é como homem indígena, wapixana, né, e como isso é importante para a nossa sociedade, né, para a nossa cultura local. Então eu quero te agradecer por essa produção. Eu faço isso, né, agradeço os autores porque nós vivemos uma realidade muito específica do ponto de vista da produção literária, né, a gente se joga mesmo assim, quem quer publicar se joga nesse mar, né, de tantas dificuldades, mas que tem fé e que quer colocar aí seu trabalho literário na cena roraimense, né? Mas quem é esse pássaro? Quem é o passarão Ivo Solon? Vocês sabem que o Pássaro Poesia, esse projeto de extensão, ele é dividido em três partes, né? O pássaro, a poesia, que é a própria obra, e os voos, né, que são os projetos aí do autor. Então eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho do Ivo Solon, para a gente conhecer esse cabra, né? Ele é conhecido como Ivo Solon no ramo da publicidade, é designer gráfico, publicitário, editor de vídeo, produtor musical, youtuber, blogueiro, escritor, poeta e compositor, minha gente. Deixa eu mostrar aqui uma foto do Ivo aqui nessa apresentação que eu tenho. Ele está aqui até comendo damurida, né? Nessa imagem, né? Comendo damurida e aí todo paramentado, né, Ivo Solon? Bom, ele diz o seguinte aqui: começou a se encantar desde cedo pelo mundo da leitura. Aos 12 anos começou a se interessar pela literatura de cordel, pois tinha um senhor que vinha do Nordeste, né, ali quando ele era, enfim, criança, né, e vendia cordéis que ele trazia do Nordeste ali na Feira dos Buritis. Ivo Solon é professor do 1º ao 5º ano. Quando criança, ele ouvia muitas histórias na oralidade, contadas pelos mais velhos, seus avós, seus tios, histórias tais como o menino que virou tatu, a mulher que virou juriti, e dentro da sala de aula ele trabalha, né, com essas histórias como ferramenta e práticas pedagógicas.
Ivo, eu acho isso muito lindo. Eu sou formado em Letras e Literatura, né, pela Universidade Federal de Roraima. Olha que coisa linda você trabalhar, né, a partir dos contos, né, a partir da própria cosmogonia indígena e trazer isso como ferramenta pedagógica. E faz falta, cabra, faz falta demais, porque eu não lembro da minha formação de estudante de ter tido contato na sala de aula com lendas, né, com histórias dos povos originários, dos povos indígenas aqui de Roraima. Eu não lembro disso, eu não tenho essa memória, né? Isso está desvinculado na minha formação. Então, olha como isso é importante, porque isso é senso de pertença, isso é conhecimento da cultura, né? Isso é formação humana. Então, assim, eu fui ver, né, lendas indígenas, contos indígenas, né, literatura indígena já na universidade, no curso de letras, né? E vi assim de maneira muito rasa também. Enfim, então olha como é importante a tua presença enquanto escritor, a tua performance, a tua atuação, né, enquanto esse sujeito que está produzindo uma literatura indígena, né? Essa literatura que ela é resistência, é uma literatura que fala desse local, é uma literatura que fala desse imaginário que é rico, né? Às vezes nos apegamos tanto, né, a Chapeuzinho Vermelho, né, aos contos de Hans Christian Andersen, né, os Irmãos Grimm. A gente se apega nessa tradição porque nós somos massificados por ela, né, por essa tradição europeizada, né? E aí a gente se volta também para esse movimento que é um movimento nosso, né? América Latina, as nossas formações aqui enquanto esses territórios imaginários, né, que foram, né, e são violentados por uma lógica destrutiva, uma lógica exploratória. Por isso que eu acho que cada cordel desse aqui é resistência. É resistência porque fala do mais íntimo, né, dessas pessoas, né, dessa população, desses povos originários, que me atravessam também como homem preto, né, como homem que tem uma ancestralidade, né, nesse aspecto. Então, Ivo, meus parabéns por toda essa produção. Nós vamos falar um pouquinho da tua produção agora, né, dessa poesia. Bom, hoje ele tem um projeto de um livro sobre lendas e mitos de Roraima, né, e publicou com recursos próprios vários livretos de literatura de cordel como O Índio e a Cobra Grande, O Menino que Virou Tatu, A Lenda do Timbó, Valdir e a Bota do Amajari, A Mulher que Virou Juriti, Trovão em Puraqué, O Genro Panema do Trovão, A Lenda do Canaimé de Roraima, O Homem que Casou com a Mãe da Lua, A Vida de Casimiro Cadete, o grande líder, o Apixana do Canauanim. Essas já estão prontas, né? Porém, segundo ele aqui neste relato, outras virão. Nossa, é muito bonito isso, né? Porque, por exemplo, o grande líder, né, Casimiro Cadete, é um nome potente, é forte, né? Eu ando ali naquela região da Serra da Lua, que é, né, ali Campinho, Canauanim, e como o nome do Casimiro Cadete é um nome potente enquanto líder indígena. Então, nós precisamos conhecer isso. Sociedade roraimense, comunidade de estudantes, né, ensino médio, ensino fundamental, nós precisamos conhecer essas figuras, né, que atuaram aí na luta pela dignidade, por terra, né, pelo espaço de vivência dos povos indígenas. Então, assim, é muito interessante a tua produção, né, eu fico analisando os títulos, né, e aí é sempre essa demarcação do lugar. Acho que é isso que eu quero dizer aqui, Ivo, né? A tua obra, quando eu olho para os títulos, né, tem uma demarcação de uma ancestralidade, né, de uma oralidade que é potente, de uma oralidade que forma, né? Por isso o caráter pedagógico também que há na literatura de cordel. Então, para ler um pouquinho, eu vou ler um pouquinho para vocês de Canaimé. Eu lembro quando eu vou ali no Campinho visitar a Dona Elizabeth, aliás, mando um beijo para a Dona Elizabeth, que está saindo aí de um tratamento de câncer, né? Está se curando, está fazendo o tratamento direitinho, então um beijo para a senhora, fique muito bem aí. E eu gosto, quando eu vou lá, ela fica brincando comigo, olha, cuidado com o rabudo pega, se o rabudo te pega,
que é uma designação para o Canaimé. O Canaimé é uma força, né? É um símbolo, assim, acho que deve ter alguém estudando, alguém na antropologia, sei lá, das letras, fazendo mestrado sobre isso, porque eles não veem, né? Isso eu observo ali no campinho, eles não veem como uma imaginação que está no simbólico, né? Eles veem como uma presentificação, uma materialidade. O Canaimé existe, né? O Canaimé existe, se corporifica de N formas, né? Como símbolo de violência, né? Como símbolo de coisas nesse aspecto. Então, é muito interessante ouvir as falas, né? De amigos que eu tenho ali, né? Naquela comunidade. Bom, vamos lá. Nos contaram os antigos que existia pajé mau e viveram nessa terra praticando ritual. E depois que eles morriam, ir para o céu não conseguiam, para o reino celestial. A alma não ia para o céu e ficavam a vagar e viviam em tormentos, vagando para todo lugar, vagando assim pela terra até que encontraram uma serra para onde foram morar. Quem contou foi um pajé, por nome Joaquim Bonitim. Dizia que não ia para o céu quando morresse aqui. Dizia que fazia bondade, mas também muita maldade. Dizia para todos ouvir. Suas almas adormeceram e pararam de vagar. Descansaram em uma planta que chamaram de tajá. A planta sobrenatural dos pajés de espírito mau na serra foram morar. Um feiticeiro em Garicó fez um grande ritual e encontrou o tajá, se transformou em animal. Assim surgiu Canaimé, os espíritos dos pajés, os antigos espíritos do mal. A planta é maligna, a planta é o tajá, ela dá força e poder para quem a dominar. Para poder dominar a magia, trazendo morte e agonia, dá o poder para matar. O Canaimé é um homem de uma planta que tem que cuidar. Ele tem que matar gente para poder se alimentar. Se não, ela come ele, ou alguém da família dele. Por isso tem que matar. O Canaimé é um matador, conhecido como rabudo, se transforma em raposa ou em macaco peludo. Ele vira tamanduá, como um morcego pode voar, se transforma em quase tudo. Ele adquire poderes, poder sobrenatural, pode ficar invisível, se transforma em animal e também pode voar e muito longe andar. Tem força descomunal. Ele mata o parente quando ele sai para pescar, quando ele vai para a roça. Quando sozinho está, mete folha em sua bunda, dolorosa e profunda, ele sai para atacar. Ele quebra o pescoço, sua língua é cortada, mas tudo é espiritual. A vítima fica desmaiada. Mata primeiro a alma, o corpo morre com trauma, depois não lembra de nada. Canaimé ataca assim, seu ataque é fatal. Sai para matar gente, sempre em forma de animal. Porco, macaco, maracujá, macaco, maracajá, mambira, onça ou tamanduá. É o ataque do espírito do mal. Quando o parente é atacado, passa dias agonizando, a febre alta não passa, vive sempre variando, não quer mais se alimentar, até o corpo fraquejar, a morte fica lhe esperando. Quando isso acontecia, o pajé era chamado para rezar no doente, para ver se era curado. Sua pajelança fazia, na vidência ele via quem dele tinha malinado. Em sua pagelância, via o que ia acontecer. Alguns podiam curar, mas muitos viam morrer. Com Canaimé era fatal, seu ataque era mortal, nada podia fazer. Então, o que ele fazia para o doente falar? Lavava a mão do peão e a água para ele tomar. E depois que ele bebia, muita coisa ele dizia e tudo vinha a revelar. E então ele contava, dizia para o pajé como tudo aconteceu. O ataque do Canaimé, e quando não tinha mais jeito, condenava o sujeito. Acredite se quiser. Quando mata sua embiara, ele espera morrer. Então depois de 3 dias ele volta a aparecer. Ele vai no cemitério, é real, é um mistério. O defunto vai comer. Ele vai no cemitério e come a carne do morto, a carne putrefata, e toma a salmoura do corpo. Sai correndo desembestado para a serra ou para o lavrado, como a raposa, macaco ou porco. Pajé é bom fazer remédio antes do corpo ser enterrado. Com gasolina ou soda cáustica para cima do corpo é jogado. Canaimé comia o corpo, o homem aparecia morto, morria envenenado. Os Canaimés vinham da Guiana, de longe vinham viajando, da serra dos Canaimés.
A serra de quando, na Guiana era pandemia, por lá muita gente morria, os canaimés que estavam matando. Canaimé é um ser maligno, que mata onde quiser, mata adulto, mata velho, mata criança e mulher. Sua planta é o tajá, ele sai para matar, assim age o canaimé. Pajé pode até matar canaimé, com os pelos do cuatá, ele faz defumação para ele respirar, então ele fica mal, sobe em cima do pau, de cima vem se jogar. Pajé Joaquim Bonitinho, essa história ele contava. Ele contou para a avó Júlia, que na memória guardava. Essa história escrevi, que dos velhos eu ouvi, que deve sempre ser contada. Ê, lindeza! Que lindeza, Ivo Solon! É bonito demais, viu? A gente lê assim e vai fazendo essa leitura mais branda, né? Essa leitura sem tanta intenção, mas é tão bonito como a performance do texto, como você vai construindo, né, as imagens e vai mostrando esse canaimé pra gente. A gente vai se empolgando, a gente se empolga um pouquinho aqui e é bonito demais. Olha a função pedagógica disso. Olha a função pedagógica dessa narrativa oral, né? Como a gente se corporifica, né, disso. Eu sou filho de maranhenses que migraram para cá e como é interessante perceber que toda essa cultura, esse caldeirão, esse amálgama nos forma, né? Isso eu quero dizer. Nos forma enquanto roraimenses, roraimados, como isso vai construir a nossa identidade, que é múltipla, plural, nesse estado de fronteira, né? Nossa, Ivo Solon, é muito bonito o seu trabalho. É muito bonito o teu texto e esse descompromisso também com uma coisa tão nessa construção, né? Às vezes você pega até cordel mesmo, né? Tem uma construção muito bonitinha, né? Dessas junções, né? Dessa versificação, quero dizer isso. Dessa versificação é muito bonito e você não, né? É natural. É como se fosse um bate-papo, é como se fosse uma história contada, né? Por vó Júlia. E você fala mesmo, ó. Aqui no final tem uma nota, né? Essa história é contada por minha avó, Júlia Solon, né? José Neves e meu tio e minha mãe, Ivônia Solon, Canaimé. E tem uma nota aqui, meus amigos, você que está assistindo Pássaro Poesia, tem uma nota aqui, ó. Canaimé não é lenda para os indígenas de Roraima, é uma realidade ainda presente nas comunidades. Ainda existe muitos canaimés que matam os parentes. Olha que interessante isso. Eu fico impressionado, né, como professor de literatura. Olha que interessante essa tensão, né, do mítico, da realidade, a tensão dessas palavras, a tensão desses espaços, né, o espaço mítico e o espaço do real. O que é isso, né, para as comunidades indígenas? Eu acho que quem trabalha com literatura indígena deve mergulhar de maneira muito, muito maravilhosa nesse universo, né, nesse universo. Porque essas histórias estão aí. E aí eu me pergunto, nas comunidades indígenas de Roraima, se tem nas escolas, né, dentro das comunidades, né, se o trabalho do Ivo Solon está presente lá, como de outros autores indígenas, né, posso trazer aqui o Gustavo Caboclo, né, que embora mora em Curitiba, né, tem uma ligação ancestral com Roraima e trabalha com a sua... Isso aparece na obra é a tônica, né, do Gustavo Caboclo, né, essa cosmologia indígena, né, a cosmologia da tradição. Então eu me pergunto se o teu trabalho, Ivo, está presente nas comunidades, nas escolas, né? Se as crianças têm contato com essa literatura de cordel, né? Com o teu trabalho artístico enquanto escritor, cordelista. Então é uma pergunta que eu me faço. E me faço também essa pergunta do ponto de vista da zona urbana, né? Em Boa Vista, nas escolas, lá no Hélio Campos, ali na América Sarmento. Isso está na biblioteca da América Sarmento? Esse cordel? Os alunos têm contato? Os professores de língua portuguesa trabalham com os autores indígenas de Roraima? Pergunto, Roraima, estou perguntando, responde aí. Meu amigo, minha amiga que vai assistir esse programa no IGTV, no Instagram, né? Ou no YouTube, ou no meu Facebook, enfim, nosso canal lá, Francisco Alves Pássaro Poesia. Hein? Essa literatura indígena está nas escolas? Está nas escolas? Né? Porque ela nos forma. Ela fala de nós, ela fala da nossa realidade, daquilo que nós somos, né? Daquilo que nos constitui enquanto ancestralidade, enquanto esse território não é só o chão, é o território simbólico também.
as trocas simbólicas. Pergunto a vocês. Deixa eu ler mais um fragmento aqui do O Homem que Casou com a Mãe da Lua. Que interessante. Que interessante. A vida seguia feliz desde que ele a encontrou. Ela sempre o agradava e sua vida mudou. Mas ele desconfiava que um segredo ela guardava desde que o dia em que chegou. Aquilo ficou em sua cabeça, dúvidas tinha que tirar, tinha que armar um plano, algo que pudesse explicar. Aquela situação que não tinha explicação, ela tinha que revelar. Então, numa certa noite, um barulho ele ouviu, que vinha lá da cozinha. Estava escuro, ele não viu. Algo estava mastigando. Ele viu um pássaro voando, na noite escura ele sumiu. Ele voltou para casa, a mulher não estava lá. Ele procurou pela casa, caçou em todo lugar. Lá por fora ele focou, mas nada ele encontrou. Foi para sua rede deitar. No outro dia o homem queria explicação. Ela disse que tinha saído no meio da escuridão para fazer suas necessidades. Disse que era verdade. Mentir não tinha razão. Depois de um dia de trabalho veio para casa almoçar. Mas sua grande dúvida ele queria tirar. O que sua mulher escondia para ele todo dia? Ele queria pegar. Logo depois do almoço, o homem para a roça voltou. Mas era tudo mentira. Ele então a enganou. Ele ficou de longe olhando, ficou ali esperando e alguns minutos retornou. Ela chegou na sua casa por uma brecha. Ele chegou na sua casa por uma brecha, ele olhou e teve uma grande surpresa. Um susto grande levou. Viu ali naquele instante um bicho de boca grande. Seu coração quase parou. A mulher era um bicho, um pássaro encantado, o pássaro mãe da lua, com quem tinha se casado. Muita coisa ela comia, boca grande ela tinha, o homem fugiu assustado. Ele foi embora com medo e para sempre desapareceu. Até hoje a mulher o espera e não sabe o que aconteceu. Por isso que todas as noites o pássaro vive a cantar, chamando por seu marido e ela não sabe onde está. Que coisa linda! Linda de... a capa, né, tem uma inferência aqui, um pássaro e a mulher, né? Gente, se deixar, eu vou ficar aqui lendo o trabalho do Ivo Solon tarde inteira. Meus amigos, esse é o Pássaro Poesia, esse petisquinho gostoso para você descobrir autores ou reconhecer ou rever autores que você já conhece aí, autores de Roraima. E aí, esse trabalho do Ivo Solon, eu consegui lá na banca do PR, né? Quero até fazer um agradecimento aqui ao PR, né? Comprei lá com ele. Comprem literatura de Roraima. Vamos consumir, meus amigos, literatura de Roraima. Sim, nós temos literatura aqui. Vamos consumir nossos autores, comprar os nossos autores. Aliás, meus amigos, quero fazer aqui um parabéns, né? Quero parabenizar a escritora Zani Adairalba, né? Nossa querida Zani, né? A primeira escritora que eu falei aqui no Pássaro Poesia. Recentemente, Zani ganhou o prêmio Funarte de Dramaturgia. Aí nossa representante, essa dramaturga, né? Zani Adairalba, Zani, querida. Parabéns para você, prêmio mais que merecido. Estou já ansioso como pesquisador da área de teatro, estou ansioso aí para ler o teu texto, né? Essa dramaturgia aí premiada nacionalmente. Meus parabéns. Ivo, quero te agradecer por você ter aí dialogado comigo nesses dias para falar um pouquinho da do teu trabalho, né? Daquilo que você faz como professor, como compositor, como músico, né? E aí, sobre projetos, né? Os voos. O Ivo está com um voo muito interessante que ele vai fazer uma versão, né, ilustrada, né, diz aqui o seguinte, a lenda do Canaimé de Roraima, e aí ele está pronto, outro projeto literário é o Canaimé Ilustrado, em parceria feita com o ilustrista, também indígena, Geovan Almeida. Esse é um projeto de ilustrar em quadrinhos todas essas histórias, né? Ele diz o seguinte, por enquanto não há nenhum patrocínio, mas seguimos com o projeto de forma independente. E aí as redes sociais do Ivo Solon, ivosolonapichana.blogspot.com, né? Ele tem um canal no YouTube, Ivo Solon, e tem um contato também do WhatsApp, se você quiser adquirir o trabalho do Ivo, né? Os outros, vou entrar em contato porque eu quero os outros textos. O contato dele é 99116 3221. É isso aí, meus amigos. Esse é o Pássaro Poesia, literatura de Roraima. Último programa do ano que vem vou estar por aqui também, numa outra temporada, uma terceira temporada aí com vocês.
Quero agradecer a todo mundo que já contribuiu com esse projeto, o Reginaldo, o meu bolsista César, né, Trajano, enfim, quero agradecer a todo mundo aí que curte e comenta nas redes sociais. É um programa que eu faço com muito afeto, com muito carinho, porque eu sou um apaixonado, um professor apaixonado por literatura roraimense. Meus amigos, Feliz Natal para vocês, né? Essa vibe do Natal aí, que o Natal seja de fato um renascimento para todos nós, que possamos nos vacinar. Eu tô aí esperando minha dose de reforço ali em janeiro, porque eu sou um cara que não fujo, quero muito me vacinar, dose de reforço, se vacine pra gente poder retomar a nossa vida aos pouquinhos, essa nova vida que a gente não sabe ao certo como é que vai ser, né? Esse novo tempo, né? Então, feliz ano novo para você, fique junto aí da sua família, evite aglomeração e vamos seguindo aqui. E eu vou terminar esse Pássaro Poesia, né, falando muito obrigado na língua wapixana, né? Vamos ver se eu falo bem. Ai meu Deus, me corrige se eu errar, tá bom, Ivo? Canaimé Manauã. Canaimé Manauã. Canaimé Manauã. Acho que falei certo agora, gente. Esse é o Pássaro Poesia, que significa muito obrigado. Fiquem bem, saúde e até 2022!